Olá, bem-vindos a mais uma exploração a fundo. Hoje a gente vai olhar para um capítulo assim fascinante lá de Levítico, o 23. É onde está descrito aquele calendário, sabe? Das festas sagradas que Deus ordenou para os israelitas. E para guiar a gente, temos o texto bíblico, claro, e também vários comentários e estudos. Maná Online, Comentário Bíblico Adventista, Jornada Bíblica, Reavivados. Isso, são fontes que ajudam a gente a entender não só o que significava na época, né, para Israel, Exato. mas também, as camadas de significado que o pessoal foi vendo depois, as conexões, os prenúncios. Então, a nossa ideia aqui é desvendar mesmo o sentido dessas festas, o que elas ensinavam, o que elas celebravam e talvez que ecos isso pode ter para nós hoje. Vamos mergulhar nisso? Bom, antes mesmo da gente entrar nas festas anuais, o capítulo começa com uma coisa fundamental, né? Semanal, o sábado. O que tem de tão especial nele para começar logo assim? Ah, tem sim. É uma ótima pergunta porque o sábado, ele é diferente, né, das outras festas ali de Levítico 23. As fontes que a gente olhou, elas concordam que a origem dele é única. Vem lá da criação mesmo, Gênesis 2. Ah, da Semana da Criação. Não de Moisés no Sinai, então. Exatamente. É apresentado como algo para a humanidade. Jesus até falou isso, né, Marcos 2:27, que o sábado foi feito por causa do homem e não o homem por causa do sábado. Entendi. E tem outro ponto importante. Onde guardar? Muitas festas depois exigiam ir até o santuário, né? Peregrinação. Mas Levítico 23, verso 3, diz que o sábado é para ser observado em todas as suas moradas. Isso é chave. Ah, em casa. Em casa, no ambiente pessoal, familiar. É um memorial da criação, um dia de descanso total, solene, diz o texto, mas também uma santa convocação. Santa Convocação. O que isso quer dizer exatamente? Olha, sugere mais que só ficar em casa descansando, é um tempo intencionalmente separado, dedicado ao Senhor para comunhão com Ele e com a família. Uma das fontes até vê como uma bênção semanal que podia ser modelo para outras nações. Tá, entendi. Então, o sábado funciona como essa base, esse ritmo semanal ligado à criação e à vida pessoal familiar com Deus. A partir daí, como é que o calendário anual se desenrola? O texto fala de festas fixas, reuniões sagradas. Exato. Aí a gente entra no ciclo anual. São 7 festas principais, né? Geralmente agrupadas em 3 períodos do ano, ligados também às colheitas. 7. Quais são elas? A sequência que Levítico 23 dá é Páscoa, depois pães asmos, aí primícias. Essas 3 acontecem bem juntas, na primavera. Certo. Depois, um pouco mais tarde, no início do verão, vem Pentecostes, também chamada Festa das Semanas. E por fim, lá no outono, no 7º mês, um período bem intenso com 3 festas. Trombetas, o Dia da Expiação e, para fechar, a Festa dos Tabernáculos. Uau, é bastante coisa. E algumas exigiam ir até o templo, né? Isso. Deuteronômio 16 menciona que em 3 delas, pães asmos, Pentecostes e tabernáculos, os homens deveriam comparecer perante o Senhor no local escolhido. Eram as Ag, as festas de peregrinação. As outras eram Moed, tempos designados. Interessante essa distinção. E qual era o propósito geral dessas festas todas? Olha, aqui tem um ponto que quase todas as fontes destacam muito. Um propósito duplo. Uma mão olhava para o passado, a outra para o futuro. Como assim? Por um lado, eram memoriais, para lembrar. Lembrar da libertação do Egito, da proteção no deserto, da bondade de Deus nas colheitas. Era manter a história da salvação viva na mente e no coração do povo. Faz sentido, para não esquecer. Exato. Mas, por outro lado, muitos comentaristas, especialmente os cristãos, veem nessas festas um significado profético. Elas apontariam para frente, para eventos futuros. Ah, tipo prenúncios. Isso. Prenúncios ligados à obra de Cristo. Seu sacrifício, sua ressurreição, a vinda do Espírito Santo, o juízo final, a vida eterna. É um calendário que vive nessa tensão, sabe? Entre memória,
e esperança. Que legal isso, um calendário que olha para trás e para frente ao mesmo tempo. Vamos então olhar mais de perto para o primeiro bloco, as da primavera, Páscoa, pães asmos e primícias. Como elas funcionavam juntas? Elas são um conjunto bem coeso mesmo. Tudo começa com a Páscoa, no dia 14 do primeiro mês, ao entardecer. A celebração central era para lembrar daquela noite no Egito, né? A noite da libertação com o anjo da morte. Isso. O anjo passou e as casas que tinham o sangue do cordeiro na porta foram poupadas. O ritual era esse: sacrificar um cordeiro sem defeito por família, passar o sangue nos umbrais da porta e comer uma refeição específica. O cordeiro assado, pães sem fermento, que já aponta para a próxima festa, e ervas amargas para lembrar da dureza da escravidão. Era uma refeição feita às pressas, de pé. E a ligação com Cristo aqui é bem direta, né? Pelo que você falou dos prenúncios. Sem dúvida. É talvez a mais clara para muitos. O Cordeiro Pascal, sem defeito, cujo sangue trazia a salvação da morte, é visto universalmente nas fontes cristãs como uma figura de Jesus. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Exatamente. João Batista usou essa expressão, o sangue de Cristo que traz redenção. E logo em seguida, colado na Páscoa, vinham os pães asmos, sem intervalo. Coladinho. Começava no dia 15, dia seguinte à Páscoa, e durava 7 dias inteiros. A ordem principal era tirar todo o fermento de casa. Todo. E durante a semana, comer só pão ázimo, sem fermento. Por que sem fermento? Tinha a ver com a pressa de sair do Egito? Tem essa conexão histórica, sim. Dizem que não deu tempo do pão levedar na fuga. Mas o simbolismo vai mais fundo, sabe? O fermento na Bíblia muitas vezes é usado como símbolo do pecado, da corrupção, algo que se espalha silenciosamente e contamina tudo. Ah, entendi. Tipo o que Jesus falou do fermento dos fariseus. Isso. Ou o que Paulo fala em 1 Coríntios 5, para tirar o velho fermento da maldade. Então, essa festa é interpretada de duas maneiras principais. Ou como símbolo da pureza de Cristo, o pão sem pecado, ou como um chamado para nós, para os crentes, removermos o pecado, a hipocrisia da nossa vida. Era um tempo de autoexame, de busca por pureza, tinha reuniões sagradas no primeiro e no 7º dia e era proibido o trabalho comum. Entendi. Purificação depois da redenção da Páscoa. E a terceira dessa sequência de primavera, as primícias. O que era isso? Essa acontecia no dia seguinte ao sábado, que caía dentro da Semana dos Pães Asmos. Era uma cerimônia bem visual. O sacerdote pegava um feixe, sabe, um mole dos primeiros grãos que amadureciam na colheita, que era a cevada, na primavera, e movia esse feixe perante o Senhor no santuário. Um gesto de oferta, de gratidão. Exatamente. Era o reconhecimento. Deus, essa colheita está começando, e os primeiros e melhores frutos são teus. Tudo vem de ti. Tinha também ofertas específicas junto com o feixe, como um cordeiro. E o significado profético disso? Se a Páscoa é a morte de Cristo e os pães asmos a pureza. As primícias apontam para a ressurreição. Essa é a interpretação mais forte e consensual nas fontes. Cristo ressuscitou exatamente no período dessa festa. Ah, E Paulo chama Jesus de as primícias dos que dormem, em 1 Coríntios 15. Ele foi o primeiro a ressuscitar para uma vida imortal, garantindo que outros também ressuscitarão. o primeiro fruto da colheita da ressurreição. Perfeito. E algumas fontes até lembram que Mateus registra que outros santos ressuscitaram logo depois de Jesus. Então essa festa celebrava a primeira colheita literal, mas apontava para a grande colheita da ressurreição iniciada por Cristo. O texto até diz que era um decreto perpétuo. Que sequência poderosa na primavera: morte, purificação e ressurreição. Realmente muito forte. E aí o calendário avança. Depois dessas três vem Pentecostes, no início do verão. Essa tem uma conexão bem explícita com o Novo Testamento, né? Demais. Pentecostes, o nome já diz, né? Vem de 50. A instrução era contar 7 semanas completas, 49 dias, a partir do dia em que o feixe das primícias era movido. Certo, 7 semanas depois da ressurreição, basicamente. Exato. E no 50º dia, celebrar essa nova festa. Também era chamada a Festa das Semanas ou Festa da Colheita, porque marcava o fim da colheita da cevada e o início da colheita do trigo.
Era outra festa de gratidão pela provisão. E qual era a oferta principal? Aqui tem um detalhe super interessante que o comentário adventista destaca. A oferta principal eram 2 pães grandes, mas diferente da Páscoa e dos pães asmos, esses 2 pães eram cozidos com fermento. Com fermento. Mas o fermento não era símbolo de pecado. Pois é intrigante. O texto diz que esses pães vinham das vossas habitações. Uma interpretação é que eles representavam o povo de Deus, a igreja, composta de pessoas que, embora redimidas, ainda lutam com o pecado, o fermento, mas são aceitas por Deus através de Cristo. Faz sentido. E a conexão com Atos dos Apóstolos? É direta. Atos 2 conta que foi exatamente no dia de Pentecostes, 50 dias depois da ressurreição, primícias, que o Espírito Santo desceu sobre os discípulos em Jerusalém. O início da igreja? O início da igreja, o poder para testemunhar, foi o começo da grande colheita espiritual do Evangelho. A festa da colheita do trigo se cumpriu profeticamente na colheita de almas que começou ali. Praticamente todas as fontes fazem essa ligação. Incrível! E tinha mais alguma coisa especial sobre a Pentecostes, em Levítico? Tinha sim, e é algo que me chama muito a atenção. Logo depois de descrever as ofertas de Pentecostes, no versículo 22, o texto faz uma pausa e diz: quando fizerem a colheita da sua terra, não colham tudo até os cantinhos do campo, nem voltem para pegar as espigas que caíram. Deixem isso para o pobre e para o estrangeiro. Nossa, no meio da descrição da festa. Exatamente. No auge da celebração da abundância, da colheita farta, Deus coloca esse lembrete: não se esqueçam dos necessitados. A gratidão pela bênção tem que se traduzir em cuidado com o próximo, em justiça social. É muito forte essa conexão. Realmente muito atual. A celebração não pode ser egoísta. Bom, isso nos leva para as últimas festas, lá no outono, no 7º mês. Parecia um período bem solene, né? Sim, o 7º mês era o clímax do ano religioso. Começava logo no primeiro dia, com a festa das trombetas, Yom Teruah. Trombetas para quê? Era um dia de descanso, reunião sagrada marcado por toques de chofar, a trombeta de chifre de carneiro. As fontes dizem que funcionava como um chamado à atenção, um alerta solene. Era tipo um anúncio. Preparem-se, algo muito sério está chegando. Preparar para quê? Para o dia da expiação, que aconteceria 10 dias depois. Essas trombetas chamavam o povo ao arrependimento, à reflexão, preparando o coração para o dia mais sagrado do ano. E o significado profético dessas trombetas? As interpretações variam um pouco. Alguns veem como um símbolo do anúncio final do Evangelho ao mundo antes do fim, outros ligam ao som das trompetas que anunciam o retorno de Cristo ou o início do juízo, como no Apocalipse. É um chamado, um alerta. Entendi. E aí, 10 dias depois, o grande dia da expiação, Yom Kippur. Exatamente, o dia mais solene de todos, no 10º dia do 7º mês. A ordem era afligir a alma. Isso significava jejum, oração, introspecção profunda. Era um sábado de descanso absoluto. Ninguém trabalhava. Santa convocação. E o objetivo era fazer expiação pelos pecados de todo o povo. Os pecados que tinham sido confessados e simbolicamente transferidos para o santuário durante o ano todo eram, nesse dia, purificados, expiados. Era a limpeza anual do santuário e do povo. Era um dia de muito peso, então. Total. O texto diz que quem não se humilhasse nesse dia seria eliminado do povo. E era o único dia do ano em que o sumo sacerdote podia entrar no lugar mais sagrado do santuário, o Santo dos Santos, para fazer a intercessão final. E profeticamente o que ele representa? É amplamente conectado com a ideia do juízo final de Deus, o dia do acerto de contas definitivo. Dentro da teologia adventista do 7º dia, há uma interpretação específica que vê esse dia como um tipo do juízo investigativo celestial, que teria começado em 1844, baseado em Daniel, como um processo que antecede a volta de Jesus. Mas, de forma geral, a conexão é com o juízo. Entendi. Um dia de grande solenidade e juízo. Mas, curiosamente, logo depois vinha a última festa. E o clima mudava completamente, né? A festa dos tabernáculos. Mudava radicalmente. 5 dias depois do Yom Kippur, no dia 15 do 7º mês, começava Sukkot,
a festa dos tabernáculos ou das cabanas, e durava 7 dias, com um 8º dia de encerramento solene. E essa era alegre. Muito alegre. Era a festa da colheita final do ano. Uvas, azeitonas, frutas. Era uma celebração imensa da provisão de Deus. E vinha logo após a expiação, então o povo estava com a consciência limpa, perdoado. Era pura gratidão e alegria. E por que tabernáculos ou cabanas? Porque a instrução principal era essa. Durante os 7 dias, as pessoas deviam morar em cabanas temporárias, feitas com ramos de árvores específicas. Palmeiras, salgueiros, árvores frondosas. Morar em cabanas, por quê? O próprio Levítico explica. Era para lembrar as gerações futuras que os israelitas moraram em tendas, em cabanas, quando Deus os tirou do Egito e os guiou pelo deserto por 40 anos. Ah, que interessante. Então era uma festa que misturava a alegria da colheita presente com a memória da jornada no deserto. Exatamente. Gratidão pela provisão atual e lembrança da fidelidade de Deus no passado. Era uma festa muito comunitária, de muita celebração. E o olhar para o futuro? O que essa festa simbolizaria? Muitos comentaristas veem Sukkot como um símbolo da celebração final, da alegria eterna na presença de Deus. Alguns ligam as bodas do Cordeiro mencionadas no Apocalipse, outros veem como a realização da promessa do descanso eterno com Deus, ou a grande reunião de todos os povos redimidos na nova terra, adorando juntos, como Zacarias profetizou que um dia todas as nações subiriam a Jerusalém para celebrar a festa dos tabernáculos. É a celebração final. Nossa, que calendário rico! A gente passou pelo descanso semanal, pela redenção, purificação, ressurreição na primavera, pelo Espírito Santo no verão, pelo juízo e, finalmente, pela celebração da morada com Deus no outono. Se a gente fosse resumir, quais seriam os grandes temas que ficam disso tudo? Olha, alguns temas são muito claros, né? Primeiro, essa dinâmica constante que a gente falou, memória e antecipação. O calendário fazia o povo olhar para trás, para as ações de Deus, para o êxodo, para a provisão, mas também para frente, para a esperança messiânica, para a consumação final. Certo, passado e futuro conectados. Exato. Segundo, esse equilíbrio super interessante entre solenidade e alegria. Yom Kippur é o dia mais sério, introspectivo. Logo depois, Sukkot é pura festa. Isso mostra que a fé verdadeira tem espaço para tudo. Para o reconhecimento da santidade de Deus e da nossa necessidade de perdão, e também para a celebração exuberante da graça e da vida. Não é só tristeza ou só alegria, as duas coisas caminham juntas. Perfeitamente. E terceiro, a gente vê um ritmo entre o pessoal e familiar, com o sábado em casa, e o comunitário nacional, com as festas de peregrinação que uniam todo o povo. E a base de tudo, o fio condutor, é a santidade. A ideia de ser um povo separado para Deus, chamado para essas santas convocações. O calendário moldava a identidade deles. Realmente, Levítico 23 é muito mais que só uma lista de feriados antigos. É quase um mapa da história da salvação e da vida com Deus, né? Integrando tempo, natureza, comunidade, história, teologia. Exatamente. E talvez, sabe, uma reflexão que fica para a gente hoje, a partir dessas fontes, é justamente sobre essa integração. Como a gente pode hoje marcar nosso tempo com essa intencionalidade? Como lembrar das bases da nossa fé, das ações de Deus na nossa história e, ao mesmo tempo, cultivar uma esperança viva no futuro que Ele promete? É uma boa pergunta. Como viver o presente de forma mais rica, né? Ancorada no passado e puxada pelo futuro. Isso. Ou pensar naquela conexão de Pentecostes. Celebrar a abundância e cuidar do necessitado. Que tipo de gratidão é essa que não se traduz em ação pelo outro? São perguntas que esse calendário antigo ainda faz pra gente, né? Bem atuais. Com certeza, perguntas muito valiosas para a gente levar. Muito obrigada por nos acompanhar nesta exploração de Levítico 23 e suas festas.